Artigo 30. Quando os recursos financeiros indicados em cláusula de contrato, convênio, acordo ou ajuste para execução de seu objeto for de natureza orçamentária, deverá constar da própria cláusula a classificação programática e econômica da despesa, com a declaração de haver sido esta empenhada à conta do mesmo crédito, mencionando-se o número e a data da nota de empenho. Parágrafo 1º. Nos contratos, convênios, acordos ou ajustes, cuja duração ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho, para atender a despesa no exercício em curso, bem assim cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura. Parágrafo 2º. Somente poderão ser firmados contratos à conta de crédito do orçamento vigente, para liquidação em exercício seguinte, se o empenho satisfizer as condições estabelecidas para o relacionamento da despesa como restos a pagar. Artigo 31. É vedada a celebração de contrato, convênio, acordo ou ajuste para investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, sem a comprovação, que integrará o respectivo termo, de que os recursos para atender às despesas em exercícios seguintes estejam assegurados por sua inclusão no orçamento plurianual de investimentos, ou por prévia lei que o autorize e fixe o montante das dotações que anualmente constarão do orçamento, durante o prazo de sua execução. Artigo 32. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes para a realização de quaisquer serviços ou obras a serem custeadas integral ou parcialmente com recursos externos dependem da efetiva contratação da operação de crédito, assegurando a disponibilidade dos recursos destinados ao pagamento dos compromissos a serem assumidos. Artigo 33. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes, cujo valor exceda 2 milhões de cruzados, estão sujeitos às seguintes formalidades. Inciso 1. Aprovação pela autoridade superior, ainda que essa condição não tenha sido expressamente estipulada no edital e no contrato firmado. Inciso 2. Publicação em extrato no Diário Oficial da União, dentro de 20 dias de sua assinatura. Parágrafo 1º. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados pelas autarquias serão aprovados pelo respectivo órgão deliberativo. Parágrafo 2º. O extrato a que se refere este artigo, para publicação, deverá conter os seguintes elementos: a linha A, espécie; a linha B, resumo do objeto do contrato, convênio, acordo ou ajuste; a linha C, modalidade de licitação, ou, se for o caso, o fundamento legal da dispensa desta, ou de sua inexigibilidade; a linha D, crédito pelo qual correrá a despesa; a linha E, número e data do empenho da despesa; a linha F, valor do contrato, convênio, acordo ou ajuste; a linha G, valor a ser pago no exercício corrente e em cada um dos subsequentes, se for o caso; a linha H, prazo de vigência; a linha I, data de assinatura do contrato. Parágrafo 3º. A falta de publicação imputável à administração constitui omissão de dever funcional do responsável, sendo punível na forma da lei, se não tiver havido justa causa, assim como se atribuível no contratado faculta a rescisão unilateral, inclusive sem direito à indenização por parte da administração, que todavia poderá optar por aplicar-lhe multa de 10% do valor do contrato, o qual assim mantido deverá sempre ser publicado. Parágrafo 4º. Será dispensada a publicação
quando se tratar de despesa que deva ser feita em caráter sigiloso. Artigo 34. Dentro de 5 dias da assinatura do contrato, convênio, acordo ou ajuste e aditivos de qualquer valor, deverá ser remetida a cópia do respectivo instrumento ao órgão de contabilidade para as verificações e providências de sua competência. Artigo 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro para todos os fins, salvo quando, inciso 1, vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida. Inciso 2. Vencido o prazo de que trata o item anterior, não esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja de interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Inciso 3. Se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas. Inciso 4. Corresponder a compromissos assumidos no exterior. Seção 3. Liquidação da despesa. Artigo 36. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor ou entidade beneficiária, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito ou da habilitação ao benefício. Parágrafo 1º. A verificação de que trata este artigo tem por fim apurar, alínea A, a origem e objeto do que se deve pagar. Alínea B, a importância exata a pagar. Alínea C, a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos, obras executadas ou serviços prestados terá por base: alínea A, o contrato, ajuste ou acordo respectivo. Alínea B, a nota de empenho. Alínea C, o documento fiscal pertinente. Alínea D, o termo circunstanciado do recebimento definitivo, no caso de obra ou serviço de valor superior a 350 mil cruzados, e equipamento de grande vulto, ou o recibo, nos demais casos. Artigo 37. A despesa de vencimentos, salários, gratificações e proventos constará de folha padrão de retribuição dos servidores civis, ativos e inativos. Parágrafo único. A folha padrão de retribuição obedecerá o modelo padronizado pelo órgão próprio do Poder Executivo, e sua adoção é obrigatória para todos os órgãos da administração centralizada, autarquias federais e fundações instituídas pela União ou mantidas com recursos federais. Artigo 38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, execução de obra ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, todavia, mediante indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência do respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta. Artigo 39. Responderão pelos prejuízos que acarretarem à Fazenda Nacional o ordenador de despesas e o agente responsável pelo recebimento e verificação, guarda ou aplicação de dinheiros, valores e outros bens públicos. Parágrafo único. O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional, decorrentes a atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Artigo 40. A assinatura, firma ou rúbrica em documentos e processos deverá ser seguida da repetição completa do nome do signatário e indicação da respectiva função ou cargo, por meio de carimbo, do qual constará, precedendo o espaço destinado à data e sigla da unidade da qual o servidor esteja exercendo suas funções ou cargo. Artigo 41. Quando autorizada pelo Ministro de Estado,
poderá ser usado chancela mecânica, mediante a reprodução exata, por máquina a esse fim destinada, da assinatura, firma ou rúbrica de autoridade administrativa competente, na expedição de documentos em série ou de emissão repetitiva. Parágrafo único. A autoridade administrativa fixará em ato próprio as condições técnicas de controle e segurança do sistema e será responsável pela legitimidade e valor dos processos, documentos e papéis autenticados na forma deste artigo.